Olá, taurinos, tudo bem? Touro, chegando aí para a leitura de abril 2025, tá? A sua leitura mensal. Lembrando, como sempre, que é uma leitura coletiva, taurinos, não ressoa com todo mundo. Então é importante não forçar a mensagem ou a leitura, tá? Vale para quem tem o signo solar, ascendente, lua, Vênus ou a Júpiter em touro. E se gostaram, eu conto com aquele like de vocês, comentários, compartilhamentos. Essa interação é muito importante. Touro está no top 5, parabéns para vocês, tá? Lembrando também que se nada ressoar aqui, você pode dar uma olhadinha em outros vídeos aí, tá? De signos fortes do seu mapa astral, como ascendente, lua, Vênus, Júpiter, meio do céu, aí fica a seu critério, tá? Nem sempre uma leitura coletiva vai ressoar totalmente com alguém, principalmente o signo solar, ok? Taurinos, boa sorte. Hoje eu trago aqui o oráculo Espíritos Sagrados dos Animais, tá? Trago também tarô mitológico dos orixás e o oráculo de Delfos, é a nossa mistura, tá? Lembrando que quem não é inscrito, se inscreve aí, taurino. Ativa o sininho, vem fazer parte da nossa família, nesse grupo grande aí do Tarô do 7. Vamos lá, boa sorte. Abril 2025. Quais são as energias? Energia principal aqui do mês, as duas energias principais, por favor, com o oráculo. Assuma a liderança. Hora de assumir a liderança. Carta 66. Mais uma energia, por favor. Busque um toque suave. Aqui é uma liderança, tá? Mas aqui não é... Aqui não é uma liderança agressiva, aqui não é uma competição agressiva, tá? Aqui fala de suavidade, tá? O espírito da corça, temos aqui. E liderança, falaremos de liderança aqui, tá? Talvez seja uma leitura muito ligada a trabalho, vamos ver como é que desenvolve isso aqui, tá, touro? Vamos devagar aí. Mais uma energia, ó, vou aceitar as duas. As de ouros, que é o as de terra, né? Elemento terra aqui, o elemento de vocês. Uma nova oportunidade aí. Como assim, Márcio, uma nova oportunidade? Para muitos é o seguinte, a trabalho tem uma oportunidade de um crescimento. Rainha de espadas, raciocínio, inteligência, né? Eu não sinto que seja indulgência, não sinto que seja competitividade, não. Inteligência, raciocínio, prática e lógica. Estamos falando de liderança, você assumindo um posto de liderança. O que mais temos aqui? 6 de copas. Para alguns é questão familiar, né? 6 de copas pode falar de família, de filhos. Tá? É você retomando uma liderança aqui. É colocando ordem na casa, sabe? Então, de repente, um conflito familiar, Márcio, que eu venho passando com filhos, ou com um filho em específico, tá? Problemas no casamento, eu vejo que você assume a liderança da sua vida aqui. De uma forma muito clara e também suave, tá? As coisas estão entrando aí nos trilhos novamente. Então tem uma coisa de colocar ordem na casa, né? Família, trabalho, sua vida, aqui em pauta de uma forma muito minuciosa. O que mais? Cavaleiro de espadas. Aqui é o guerreiro, né? A energia do guerreiro. Essa batalha aqui, você é vencedor. É uma batalha? Olha, para alguns taurinos tem uma energia de batalha, né? Tô travando uma batalha aí, Márcio, com ex-marido, com ex-mulher, com alguém da família, no sentido judicial da coisa. Você vence, tá? Aqui tem uma liderança, você no topo. Para algumas pessoas, essa é a liderança, tá? Aqui é esse toque suave. E temos o as de ouros, uma oportunidade, ou para alguns uma resolução de algo que você vem esperando, tá? Mas isso está colocando ordem aqui na sua vida. Você estava um pouco bagunçada, sem rumo, sem perspectiva. Para quem está procurando trabalho, o as de ouros fala sobre isso, uma oportunidade. Mais uma energia, touro, abril 2025.
Taurinos são top 5 aqui. A sacerdotisa, carta de Nanã. Eu não falei que não tem, aqui não tem correria não, tá? Aqui tem sabedoria. Aqui é a sabedoria. Tem uma questão que para muitos aqui, olha, Taurino, se você está aí iniciando um novo curso, um novo trabalho, um novo estudo, tem uma coisa muito ligada aqui, é uma nova aprendizagem também, e para alguns é uma inteligência emocional, onde você não precisa se expor, tá? De uma forma exagerada. Então, claro, assumir a liderança. Isso significa o quê? Não necessariamente ser o centro das atenções. Aqui é uma liderança inteligente, né? Tem uma suavidade no ar. Sabe? É como se você fosse o seu próprio psicólogo, o seu próprio terapeuta no mês de abril. Então tem um protagonismo, você sendo protagonista da sua vida, mas ao mesmo tempo não tem exibicionismo. Você não quer esfregar nada na cara de ninguém aqui. Poder, não é isso, tá? Aqui fala de inteligência emocional. Você tem cartas na manga para colocar a sua vida de novo aí nos trilhos. É o que eu sinto aqui. Uma síntese. Esta batalha é sua. Você é vencedor. Porque o Cavaleiro de Espadas fala desse espírito guerreiro aqui, de alguém que entra no mês para ganhar. A temperança. E tem uma suavidade no ar, né? A energia de Arcanjo Miguel aqui vem como Euá. Tá, mas o que que acontece com a temperança? Eu falei que as coisas estão voltando para os trilhos, né? Colocando a vida no prumo de novo. Olha só, temperança fala disso, fluxo, mas também fala de tranquilidade. Em algum momento pode falar de cura, estou curando minha vida, estou colocando tudo em ordem novamente. Tem uma tranquilidade, aqui tem um equilíbrio que ele é muito mais interior do que exterior. Então funciona assim, o meu mês será equilibrado porque eu vou estar equilibrado. Eu não dependo mais do equilíbrio alheio. Sabe quando vocês colocam numa posição de não ação? Olha, infelizmente é isso, o mundo pode explodir lá fora. A família pode se pegar, a questão pode, mas eu estarei centrado. Porque a papisa pode falar da não ação. É uma carta de dualidade. E às vezes a não ação para você no mês de abril, principalmente em conflitos alheios, em questões que você não foi chamado, não compre briga de ninguém. A sua briga aqui é por uma questão de prosperar, crescer, avançar. E não vencer ninguém. Aqui é vencer a si mesmo. Olha a temperança. A não ação nesse sentido. Então, com a sacerdotisa, né, que é a papisa, a temperança está aqui quase que com o mesmo sentido, de equilíbrio novamente para a sua vida. Oráculo de Delfos, vamos tentar entender um pouco mais, Touro, mas estou gostando do que estou vendo aqui. Vamos lá. Perdão aí pelo barulho, tá, gente? Se tiver barulho aí, tô tentando gravar num horário não muito barulhento, mas enfim. A vaidade, temos aqui. Está abrindo mão, mas essa vaidade aqui é aquela vaidade negativa, onde eu tenho que de alguma forma mostrar que eu venci. Porque alguns, por travarem uma batalha aqui, com ex, enfim, pode ficar tentado, tá, a mostrar que está por cima. Não, aqui cai por terra. Uma vaidade que só te cansa, que não te leva a lugar nenhum. Ela veio para mim no sentido aqui invertido, tá? Mais uma energia. Taurinos, abril 2025. 6 de copas, tá aqui, almas gêmeas. Desafio aqui, para alguns tem um desafio emocional, mas é como se a vida emocional fosse colocada de novo num momento muito bom de equilíbrio, tá? Então para quem passa por problemas aí conjugais, emocionais, é um mês também de voltar à cena. Eu saio de um conflito, tá? É como se a espiritualidade também tem uma mão da espiritualidade, com certeza, porque a temperança e a papisa.
Então isso significa que o espiritual traz para você um auxílio ou um norte para colocar a sua vida de novo em equilíbrio. É ordem na casa. Entendeu? É uma ordem divina. Então, para quem tem esse acesso um pouco mais profundo com a sua intuição, com a sua fé, com a sua conexão, você vai se sentir muito equilibrado e com uma tendência muito grande a colocar ordem, onde para alguns aqui está um pouco caótico, um pouco confuso, tá? O que mais? Cavaleiro de Espadas, vamos clarificar aqui. Vou aceitar as duas. O inferno. Uma situação que para muitos era infernal, tá? Mas é briga em família, que eu venho tentando apaziguar, que eu venho tentando aí, sabe, mediar. Tem uma coisa de mediação, tá? Você tá cansado também. E o bem-estar material. E para muitos esse inferno aqui era, sabe o quê? Escassez. Estou sem trabalho, ou então é um trabalho que não consigo me firmar, não consigo, de certa forma, ter um bem-estar material ainda. Coloque o ainda, tá? Entenda que a palavra aqui é muito importante, então não se autoproclame derrotado, tá? Porque eu leio muitos comentários de nada acontece na minha vida, enfim. Eu acho que acontece. Não acontece o que a gente quer, é normal. Mas assim, dizer que nada acontece na sua vida é de uma soberba tremenda. É um alto fracasso. Então, aqui, gente, não é uma questão de se iludir, ser escapista, mas tem um bem-estar material chegando para alguns, mas é mérito, porque esse bem-estar material ele vem depois de um bem-estar emocional. Sabe, é estar no lugar certo, na hora certa. Então aquela pessoa, por exemplo, você sai de uma situação que parecia infernal. Então alguns vão transitar profissionalmente. Eu saio daquele trabalho, Márcio, onde eu fazia algo tão maçante, eu não gostava daquilo. E eu entendi que agora o meu trabalho vai estar ligado também com aquilo que me causa um bem-estar emocional, aquilo que eu gosto. É importante. Isso faz uma grande diferença, tá? Uma grande diferença. Então eu saio de um sentimento que para mim parecia uma escravidão. Estou escravo aqui de uma rotina, de algo que não fala comigo. Então para alguns tem um bem-estar material que vai ser acessado através de um bem-estar emocional. Então tem uma melhora aqui financeira também. E para outros é sair de dívidas. Você vai conseguir negociar dívidas aqui. Sai de um inferno para um bem-estar material. Você sai do caos, de uma confusão. Tá? Talvez sua vida, quem nunca passou por isso, né? Aqui aconteceram coisas não muito interessantes, como endividamento, sabe? Então, algumas pessoas, inclusive, emprestaram nome, emprestaram dinheiro. Tá voltando para você um equilíbrio aqui, um bem-estar material, tá? Seja qual for. A inspiração com a sacerdotisa. Estou falando que é um mês de inspiração e de ordenança, de ordem, mas é interessante porque aqui me fala que tem um espiritual também te inspirando, tá, Touro? É você tendo acessando o seu lado mais espiritual, a sua consciência mais expandida, no sentido de ter uma reconexão com a sua fé. Isso faz uma diferença enorme. Neste caso aqui é uma diferença enorme. A temperança. Ó, vieram duas e eu vou aceitar. A tentação e a solidão. Você será tentado a uma solidão, mas é uma solidão sadia, tá? Tem uma tentação aqui. Então, se esse inferno que eu vejo aqui, tá? Perdão da palavra, mas a palavra não pode ofender ninguém, né? É a carta, então tem que falar, tá? Apesar que hoje em dia, né? É tudo tão difícil de ser dito.
Mas enfim, essa situação que parece infernal para alguns pode ser um relacionamento ruim, tá? Então há uma tentação aqui à solidão. Alguns estão tentados a finalizar um ciclo romântico ruim, um relacionamento ruim, uma amizade não muito bacana. Tem uma tentação. É porque você sente que é este corte que traz para você um equilíbrio. Então eu vejo alguns tentados a trilhar um caminho só. Mas isso não simboliza um caminho de tristeza, pelo contrário, é um caminho de equilíbrio, de ordem de novo, de paz. E essa ordem pode ser emocional, tá? Colocando ordem aqui, no meu coração, no meu sentimento. Eu preciso me reencontrar, saber o que realmente é importante para mim, o que eu quero de fato. Você identificou o que você não quer. Em abril você identifica o que você não quer. E a partir disso você começa a colocar ordem na sua vida. Com coragem, tá? Tem liderança aqui. Não esqueça que abrimos com a liderança. 9 de espadas, é um cansaço, a energia está cansada. Você está um pouco cansado. Não vejo o taurino com muita graça, mas eu vejo ele recuperando aqui essa graça através de equilíbrio e força, tá? Que é também espiritual. Vou pedir mais uma energia do oráculo. Qual outra mensagem aqui para os taurinos? Abril 2025. Outra mensagem para Touro, por favor, abril 2025. Touro. Espírito do tatu, imponha limites saudáveis. Eu falei que não tem briga, Touro, não terá briga aqui, tá? Porque Taurino é um pouco turrão, né? Ele defende o que ele acredita e ponto, ele é um signo de terra, assim como Capricórnio, né? Eu sendo capricorniano entendo perfeitamente o posicionamento taurino, que é de firmeza, e às vezes é embate, porque as pessoas não aceitam verdades e firmeza. Mas no caso do mês de abril, não há necessidade de uma batalha. Aqui fala impor limites saudáveis. E ao mesmo tempo tem um toque suave. Talvez você se retira de uma situação. Sabe quando você recua? Você está dizendo não para alguém. Aqui pode ser um recuo. Estou recuando de uma situação que eu sinto que estou perdendo o controle. Ou alguém quer me dominar. Alguém quer me induzir ao erro, a fazer o que ele quer. Então tem um ar de manipulação que pode vir de família, de filho, de um relacionamento ou de um trabalho, de um chefe. Então você está escapando aqui de uma forma muito inteligente de uma energia de manipulação também. Então essa ordem ela é emocional, essa ordem ela é espiritual, é você colocando cada coisa em seu devido lugar. Sabe aquela bagunça que você fala, peraí, deixa eu me reorganizar aqui, entender o que está sobrando. Não é mais o que está faltando, é o que está sobrando. E tem uma varredura aqui que é emocional, tá? Vamos lá. Vou pedir um oráculo de Delfos para clarificar estes limites saudáveis aqui. Tá bom? Vamos lá, taurinos, me contem aí nos comentários, tá? É isso mesmo? A determinação. Você vai estar muito determinado. Essa determinação fará a diferença. Aqui é uma atitude que você vai tomar muito clara e objetiva, que você vem protelando há algum tempo. Você veio pesando prós e contras, faça ou não, faça ou não. Você queria ter certeza do que fazer e agora em abril você terá. Essa certeza chega. Você demorou, porque tem a temperança aqui. Você veio pesando prós e contras. Eu vou segurando, Márcio, eu vou levando, eu vou levando. Então chega mês de abril, eu falo chega. Eu vou assumir a liderança da minha vida de novo. Seja material, seja espiritual, seja emocional. Tá? O meu lugar aqui é a liderança. Eu sou o protagonista. Mas ao mesmo tempo eu não vou mais brigar, não vou repetir um padrão. Talvez você desmoralize alguém ou uma situação de uma forma muito inteligente, muito sutil. Talvez seja um recuo, estou recuando. Porque minha vida precisa de fluxo, de um eixo novamente. Eu tenho que sair de uma situação que para mim parece muito pesada, muito infernal, muito bagunçada.
Alguns, inclusive, é até uma situação emocional que bagunçou as finanças, tá? Tem alguém à sua sombra aí. Enfim, mais uma carta aqui. Mais uma lâmina aqui, para clarificar a determinação. Que energia é essa, tarô? Dez de espadas. É como se você decretasse para você mesmo, é o fim de um sofrimento. Eu decreto, tá? Eu decreto o fim de um sofrimento na minha vida. Decreta aí. Quer escrever? Fala, repita isso mentalmente, trabalhe a sua mente. Gente, caminhos abertos é uma mente centrada. Tá? Quem tem um domínio mental tem quase tudo em mãos. Tá? Tem principalmente a percepção da realidade, consegue acessar e enxergar aquilo que muita gente não consegue. Então tem alguém aqui que tem que sair dessa energia do cansaço para poder enxergar as coisas como elas realmente são. Então tem aqui um decreto que você se autoimpõe. Tá? Você está saindo de um sofrimento, está decretando aqui a sua vitória. Isso é muito importante, porque é um primeiro passo. É como se fosse um primeiro e importantíssimo passo. Tá? Vou pedir mais 3 energias para a gente finalizar, mas aqui é um mês potente. É um mês verídico, né? Eu não costumo ter leituras tão milagrosas, né? Então, isso aqui, eu diria que 50% depende exclusivamente de você. Tá? Tem uma ajuda aqui espiritual? Tem a mãozinha do universo, temos aqui Arcanjo Miguel, mas depende de você. Mais 3 lâminas. Qual o próximo recado para os taurinos? Abril 2025, tarô. Cinco de paus. Um conflito aqui na sua fase, estágio final de um conflito. O que significa? Que nunca mais terá conflito? Claro que não. É óbvio que não, mas significa que um conflito aqui está chegando ao fim. O que é importante, né, que tenhamos conflitos para crescermos, para avançarmos, né? Somos adultos. Mas aqui um conflito que já vem se arrastando há algum tempo tem um fim. Isso te paralisava, isso te empobrecia, inclusive, tá? Tirava o seu dinheiro, o seu tempo. Como eu falei, para alguma energia de filho, marido, chefe, amigo. Não estou culpabilizando o outro. Estou falando sobre até que ponto você permite que terceiros invadam a sua energia, tomem conta da sua vida, te influencie, te direcione para o lado negativo da coisa. Porque às vezes o que parece muito positivo, né, o famoso pau para toda obra, a pessoa que está ali disponível, a pessoa que está muito preocupada com a outra, é legal até certo ponto. Impõe um limite saudável, tá? A sinceridade. Não abra mão da sinceridade. Aqui é um mês de muita sinceridade e de ordem. Isso traz ordem, tá? Não no sentido engessado da coisa, tá? Mas é uma ordem que você precisa aqui. Enxergar melhor, né? O que aconteceu até aqui? Onde eu falhei? Onde eu estou errando? Por que estou emperrado, né? Por que a coisa não anda? Vem de dentro, tá? Para finalizar,
Os milagres são infinitos. Você é um receptor, de novo, você está se abrindo, tá? Para energias que sim, serão milagrosas porque te colocam num patamar de recomeço. É zerar. Márcio, vou zerar aqui. Tá? Então eu estou preparado aqui para um mês que vai ser muito positivo, tá? Os milagres são infinitos. Então milagres, aqui falam de sutilezas, tá? Não tô falando de algo que vai revirar a sua vida de cabeça para baixo. Eu falo de pequenos detalhes que farão toda a diferença na somatória. Então são hábitos simples, são cortes aí talvez singelos, como recuar, não preciso brigar, não preciso bater pé firme, não preciso nada disso, mas são coisas simples, objetivas e práticas que colocam você de novo num eixo aqui, tá, de prosperidade, no eixo da prosperidade, no eixo da cura. E um mês muito feliz, é o que eu sinto para vocês, taurinos. Para leituras particulares eu vou deixar na descrição do vídeo os meus contatos, tá bom? A gente se encontra na próxima semana. Um feliz mês de abril. Tchau.